A paz, amados. Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Eduarda, mas todos me chamam de Duda, né? Eu sou uma das administradoras do grupo, né? Nosso quarto de guerra. E hoje eu vim aqui para contar um testemunho de vida para vocês. Eu vou começar contando o testemunho meu de eu fui uma OM, né? E como que eu me arrependi, o que aconteceu, se eu me arrependi ou não me arrependi, amém? Então vamos lá. É, eu tinha por volta de 17 anos, né? Quando eu saí da igreja, eu tinha 16 anos. Mas quando eu conheci esse rapaz, eu tinha por volta de 17 anos. A gente se conheceu num site de relacionamento. Eu estava muito, muito chateada, né? Porque eu tinha ficado com uma pessoa e olha pra você ver, com 16 anos, eu tinha ficado com uma pessoa, eu tinha me apaixonado por uma pessoa e essa pessoa era noiva e eu não sabia. Então eu entrei no site de relacionamento só pra passar o tempo, sabe? Porque eu tava muito chateada. E eu conheci esse homem, né? Na época eu tinha 17 anos e ele tinha quase 38, ele tinha de 37 para 38 anos. E a gente se conheceu e eu menti minha idade para ele, eu falei que eu tinha 18 anos, né? E ele disse que estava divorciado, ele também mentiu para mim. Ele não disse que tinha filhos, né? E assim, aí eu descobri que ele era de uma cidade vizinha que a minha, porém ele trabalhava muito aqui. Aí eu comecei a me encantar por ele, porque o primeiro presente que ele me mandou foi eu me lembro até hoje, foi um urso que ele cantava, sabe, um coração que ele ficava de pé. E assim, ele saía cantando I love you, e eu me encantei por esse homem. Esse homem, ele foi me conquistando aos poucos, né? A princípio, muita gente falou, Eduarda, você é nova, você vai se envolver com uma pessoa divorciada. Só que eu não tava nem aí, irmãos, eu tava querendo me divertir. E assim, depois que eu descobri que ele tinha um poder aquisitivo bom, eu me interessei mais ainda, porque eu falei, nossa, ele pode proporcionar para mim o que eu quero, né? E no começo, gente, eu ficava, era um relacionamento à distância, né? A gente ficou um mês se relacionando à distância, um mês e meio, por aí, um mês e meio, em torno disso. E a gente se relacionou à distância. E nesse tempo que a gente se relacionou à distância, eu me envolvia com outras pessoas aqui da minha cidade também, né? Porque eu achava que era uma coisa sem compromisso, a gente estava se conhecendo e eu tinha esse direito. Então eu saía, eu ia para as festas, eu ficava, eu me relacionava sexualmente com outras pessoas, sem me importar com ele. E assim, ele me falava, eu estou apaixonado por você e tal. Só que eu achava assim, gente, que ia ser mais um relacionamento à distância. Até que um dia ele me mandou uma passagem, né? Ele me mandou uma passagem e ele falou assim para mim assim, eu não vou falar o nome da cidade, tá? Para preservar, vem para minha cidade me conhecer. E ele me mandou uma passagem para a gente ficar, né, em outra cidade, né, juntos, né? Ele falou assim, vamos, vem aqui me conhecer, a gente vai para essa outra cidade. E ele me mandou uma passagem, né, para a cidade dele. Junto ele me mandou alguns presentes eróticos, algumas coisas íntimas. E, e ele me comprou um vestido que eu muito que queria, que na internet eu lembro que custava em torno de 300 a 400 reais. E ele me enviou, tudo assim, num pacote Sedex. E assim, eu falei, eu vou lá conhecer ele, né? Na minha cabeça, galera, eu achava que eu ia conhecer, que eu ia ficar, que eu ia me divertir, que eu ia até mesmo me aproveitar dele financeiramente, assim, aproveitar da situação, me divertir. Só que eu nunca achei que eu ia me envolver seriamente com ele, né? Lembrando, galera, eu achava que era tudo uma diversão. E eu não conhecia esse negócio de OM, eu não conhecia essas coisas de OM, OH.
Aliás, não conhecia nada, né? Isso foi bem antes de eu conhecer meu marido, bem antes de eu me casar. Foi numa época que eu estava desviada. E assim, eu estava muito, 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 muito distante do Senhor. Eu estava buscando a minha carência emocional em outras coisas, sabe? O meu pai, ele sempre foi uma pessoa presente na minha vida, só que eu tinha brigado com ele. Então, tudo que eu fazia para atingir ele, sabe? E quando eu saí da igreja, eu me lembro que o pastor falou assim para mim: olha, você não vai voltar pelo amor, mas vai voltar pela dor. E assim, na hora eu não me importei com isso. Pra mim foi uma coisa assim, ah, vou nada, nem sabe nem o que tá falando. Mas assim, o meu primeiro ano, assim, foi bom, viu, galera? O meu primeiro ano no mundo foi ótimo. Só que teve muitas coisas que aconteceram que eu tive a oportunidade de voltar para Deus. Muitas coisas ruins, tipo eu me envolvi com uma pessoa que estava noivo, né, que eu contei aí, só para voltar para vocês entenderem o contexto. Então assim, eu estava muito apaixonada por essa pessoa e assim eu fui ficando muito cega, porque assim eu me vinguei dessa pessoa, né? Eu não contei, né, pra noiva dele que a gente estava saindo junto, mas porém eu me vinguei dele. Deixa isso para um outro relato. Me vinguei, eu me tornei uma pessoa vingativa, eu me tornei uma pessoa que eu queria usar os homens. Então, no começo, quando eu conheci esse cara, eu queria realmente usar ele. Ele era 20 anos mais velho que eu. E pra mim, na minha cabeça, é, eu queria me divertir. Até eu fazer 18 anos, ele nunca soube que eu era de menor, entendeu? Eu nunca falei. Ele confiava, acreditava em mim. Então eu fui para essa viagem. Chegando lá, é, ele era um cara bem cuidado, ele fazia academia e tal. Nada daquilo que eu esperava, né? Eu achava que ele era uma pessoa assim, quase de meia idade, né? Quase 40 anos. Achei que ele era uma pessoa que já vinha de um casamento, uma pessoa mais assim. Ele era uma pessoa financeiramente bem, né? Tinha um poder aquisitivo bom. Eu achava que ele era assim, sedentário. E ele não era. E a gente foi para essa cidade que a gente ia viajar, né? E a gente ficou 4 dias lá. Eu me lembro, né, que foi difícil porque assim, ele estava muito envolvido, muito apaixonado por mim. Foi difícil eu falando porque eu não tava. E assim, eu senti que ele estava apaixonado por mim mesmo. Ele trazia café da manhã na cama. Gente, pensa num homem perfeito, um homem dos sonhos. Ele tinha um poder aquisitivo bom, ele tinha uma vida financeira boa. Ele falou para mim assim: olha, eu vou te colocar numa das minhas lojas para trabalhar comigo. Você não vai precisar fazer nada. Então, assim, ele podia dar a vida que eu queria. E mesmo assim, no começo, eu me sentia incomodada. Eu sentia que eu estava usando ele muito, sabe? Eu me sentia, eu falava assim, nossa, eu não sinto pra ele o que ele sente por mim. Apesar de ser pouco tempo, né? Uns 2 meses, 2 meses e pouco, ele já era apaixonado por mim. Então, assim, quando eu conheci ele, a gente conversou, ele me disse que ele estava separado, daí ele me confessou que não era divorciado, e ele me disse que fazia uns meses. Eu nunca perguntei quantos meses ele estava separado. E assim, eu creio que neste tempo a mulher dele estava já lutando por ele, desde quando ele saiu de casa, porque depois, quando eu conversei com ela, ela me disse, né, que o deserto dela tinha durado quase 2 anos, então, enfim, provavelmente ela estava lutando. E eu fui uma pessoa assim, gente, super superficial, entendeu? Ele chegou lá, explicou essa situação para mim, e eu mesmo assim, ele falou que tinha 2 filhos, não falou a idade, só que nessa época ele ia na casa da ex-mulher dele, ele ainda mantinha a mulher dele financeiramente, sabe? Ele dava dinheiro para ela, porque ele era bem financeiramente, então ele podia. E eu não queria nem saber disso, né? No começo, para mim, não fazia questão, a gente morava em cidades diferentes,
Então, ela morava em outra cidade. Então, para mim, tanto faz se ele via ou não via ela, porque para mim, no começo era só uma aventura. Quando eu voltei daquela cidade, eu me lembro como se fosse hoje que eu fazia academia numa certa academia da cidade e ele pagou para mim 3 meses de academia. E ele acertou de um amigo dele ficar sendo meu personal, né, que ele conhecia. E por incrível que pareça, eu não valia nada, gente, eu dei uns pegas nesse homem, nesse personal. Porque pra mim, na minha cabeça, aquilo era uma aventura, ele tava em outra cidade honesta e eu tinha que curtir, eu tinha que ficar com quantos homens eu quisesse, eu tinha que ter relação sexual com quantos homens eu quisesse, porque até aquele momento eu era crente, eu nunca tinha tido essa liberdade, eu sempre fui eu entrei na igreja, eu tinha 8 anos de idade, eu era uma criança, porque eu morava na roça, e aonde eu morava, o cara que tomava conta lá, né, dessa fazenda, a gente morava numa fazenda, ele era cristão. Então, o único lugar que a gente tinha para ir era a igreja. E eu acostumei indo e fui gostando, tal, até me batizar, né? Eu me batizei de 12 para 13 anos, né? E foi assim. Daí eu achava que eu tinha que curtir. E assim, gente, ele me mandava presentes. Ele comprou um laptop novo pra mim, pra gente conversar. E ele pagava a internet pra mim. E eu falava pros meus pais que eu fazia bicos, né? Eu falava, eu tô dos meus bicos. Mentira, fazia nada, eu era bancada por ele. E pra mim tava ótimo, né? Só que quando fez 3 meses e meio de relacionamento, ele resolveu, né, que ele ia se mudar pra minha cidade. Ele falou assim, eu vou morar aí porque eu não tô aguentando saudades. Quase 4 meses, assim, que a gente tava se envolvendo. E a gente só tinha ficado, assim, pessoalmente junto umas 3 vezes. E aí ele falou que queria vir morar na minha cidade. Daí, gente, começou. Eu comecei a me interessar por ele, a me apaixonar por ele a partir daí. Mas a gente vai ficar sabendo, vocês vão ficar sabendo disso só no próximo vídeo, que essa é a primeira parte, amém? Então, no próximo vídeo eu vou contar como que eu me apaixonei por esse homem, como que foi que eu afastei ele dos filhos e da mulher, o que eu fiz para essa mulher, né? E vou contar como é que foi a restauração, como é que Jesus, como é que o Espírito Santo me usou mesmo opressa nessa situação, amém? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo, parte 2. Não percam.